Muito bem, senhores, sejam bem-vindos mais uma vez com o nosso querido Rafael Boscovic, autor do livro Satoshi. Tem um livro aí para mostrar para o pessoal? Sim. Opa, aí se você não leu, tá perdendo, baita livro, imperdível, super legal. Já começou? Eu queria mostrar um negócio para vocês. Posso? Claro, claro. A minha esposa é artista plástica, né? Eu pedi para ela fazer uma arte para mim. Olha só que da hora que ficou. Pô, ficou animal. Que animal. Que demais. Legal, né? We are also Bonitinho. Muito legal. Muito legal. Nice. Então, Rafa, você veio aqui faz tempo já, né, para falar sobre o lançamento do livro, e a gente ficou devendo aí esse bate-papo para falar sobre a tua tese de quem é Satoshi. Então, quem está assistindo agora, se você não leu o livro, para aqui, leia o livro. Veja o outro episódio só. Exato, assista o outro episódio, o primeiro com o Rafa, e depois volta aqui para a gente falar sobre a tese de quem é Satoshi. Muito bom, eu gostei muito. O episódio está linkado aqui, nesse episódio. O livro é fantástico. Eu tenho dúvida, será que vale fazer um recap, assim, sobre o que é o livro, como começa, e aí a gente fala sobre a tese, ou vamos direto sobre quem é Satoshi? Podemos fazer rapidinho, né? Fala, manda ver. As palavras do autor, nada melhor. Palavras do autor. Já que é spoiler, vamos contar a história aí. Então, o livro começa com... ele tem alguns núcleos, né? 2 ou 3 núcleos. E começa num núcleo que é centralizado no Ulrich Fersen, que é um economista e programador, né? Que ficou famoso por ser um dos primeiros entusiastas do Bitcoin, tem um canal no YouTube muito popular, enfim. E ele está dando uma palestra na London School of Economics e ele, né, ali já está respondendo algumas perguntas, tal. Esse começo é legal para fazer uma introdução assim ao Bitcoin para quem não sabe, nunca ouviu falar em Bitcoin, né? E esse é um dos feedbacks muito legais que eu recebo em relação ao livro, né? De pessoas que tem gente que não sabe, não faz ideia do que é Satoshi, entendeu? Não sabe que tem a ver com Bitcoin, começa a ler achando que é um romance japonês, um negócio assim. E isso é muito legal. Eu adoro esses feedbacks, assim, de gente que não estava ali antenado, né, em absolutamente nada. E no outro lado tem uma agente da CIA que chama-se Claire Atkins, que, enfim, é chamada num galpão afastado, numa área rural, né, do noroeste americano, porque alguém morreu e ela falou, mas que, né, a pergunta para o parceiro dela que já está lá no local, falou, se a gente virou agora homicídios, o que a gente está fazendo aqui para investigar? Não, é o seguinte, o cara morreu, ele estava instalando uma placa de energia solar lá em cima, escorregou, morreu, e esse galpão aqui, ele está hermeticamente fechado, a gente procurou o proprietário, ele falou que foi um build to suit, né, e o cara contratou tudo por e-mail e pagou tudo de forma eletrônica e tal, e a gente acha que isso aqui pode ter atividade de célula terrorista, tem um consumo enorme de energia lá dentro e tal, e a gente não consegue entrar, a gente vai precisar de um mandado e coisa, e de repente chega um cara lá nesse galpão para instalar uns robôs que estão, né, tem umas caixas fora de robôs que foram entregues, e o cara chega para instalar os robôs e a gente fala, tu não vai conseguir entrar, não tem ninguém, tá fechado. Ele falou, não, eu fui contratado, né, e no e-mail que me contratou, na mensagem que já veio, a senha para entrar na porta. E aí ela entra junto com o cara, né, ela e o parceiro dela entram junto com o cara, e lá dentro tem uma mineradora de Bitcoin. Né? Cara, eu fico arrepiado, porque esse começo é totalmente, muito bom. Muito bem bolado, muito bem bolado. Pô, que legal. E ela é totalmente automatizada, né? Então, assim, existe uma empresa ali na história, né? Que é a New England Dynamics, né? Inspiradíssima na Boston Dynamics, é óbvio. E, né, que faz robôs e tal. Inclusive, os robôs do livro são inspirados nos robôs da Boston Dynamics. Então, esses robôs estão lá, né? Eles fazem a manutenção do negócio, da farm, né?
de Bitcoin. E ela fica encucada com aquilo, tá, mas engraçado, não tem banheiro, não tem nada aqui, realmente é totalmente automatizado, ninguém sabe quem é o cara. Começam a investigar, então, quem que é o locatário, e aí vem com uma empresa sediada no Panamá, que é possuída por outra empresa, sediada na Bahamas, que é possuída por outra empresa, enfim, um outro paraíso fiscal, e no final dá uma volta. A última empresa é dona da primeira, e eles não acham uma pessoa lá, né, nesse negócio e tal. E aí ela fica encucada com aquilo e tal, aí no final chega uma denúncia de que ela invadiu o local, ela é suspensa, mas ela continua, né, na investigação e coisa, e ela vai atrás de um especialista em Bitcoin, e por acaso o Ulrich Fersen, que é aquele especialista, foi para um evento, né, nos Estados Unidos, ela vai atrás dele, e ali ele é um libertário, né, um anarcocapitalista, e ela se aproxima dele, ele descobre que ela é uma agida assim, ela já meio que não gosta, então vai sair, ela pede ajuda, por favor, explica o que ela está achando, ela acha que é uma organização terrorista, ou um grupo de crimes cibernéticos, ou de pedofilia, enfim, que está por trás daquilo ali. Ela começa a achar que ela está sendo perseguida, porque ela pensa, como é que a denúncia chegou tão rápido para o meu chefe, né, o sistema não é assim, coisa, e no final ela convence ele a... Calma, você não vai contar já. Calma. Não. Eu vou chegar no ápice, né? E aí, no final, eles estão lá, eu vou dar uma olhada nisso aqui para te ajudar. Ele é um cara que frequenta fóruns aí na Deep Web, né? Eu uso os termos ali no livro, enfim, ou fóruns cypherpunks, enfim, ele pede ajuda ali para algumas pessoas que ele também não conhece, e alguém fala, olha, né, um pseudônimo lá fala, olha, tem uma organização realmente muito poderosa atrapalhando a vida dessa tua amiga, né, e coisa, e eles, de repente, são desconectados da internet, coisa, ele se assusta, não, realmente parece que tem alguém te perseguindo, vamos sair daqui, coisa, e vai atrás, acha um outro acesso e pergunta onde é que a gente pode encontrar um outro galpão dessa mesma organização aqui perto. Ele fala, olha, a sede está a tantos quilômetros de vocês, eles vão até essa cidade, acho que é Temple City, né? E todos os locais têm algum porquê, assim, né? Eu não escolho nada aleatório no livro. E quando eles chegam lá, de novo ele pede ajuda lá nesse fórum, um pseudônimo dele fala, olha, eu acho que com a senha tal você consegue entrar lá nesse galpão, eles entram, e quando eles entram, cara, quem tá lá dentro? O Satoshi Nakamoto. Nossa. Tá, pera lá. Pausa. Só antes da gente continuar, e para dar um pouco mais de suspense, uma coisa muito legal do livro, que além de ser muito gostoso de ler, para quem está começando e não entende direito sobre Bitcoin, tem vários conceitos no livro que são explicados de uma maneira fácil de digerir. Então, dá para aprender um pouco sobre o que é mineração, como é que funcionam as recompensas do bloco, quais são os incentivos, questão de que tipo de energia que a rede Bitcoin busca, né? Enfim... É muito legal, tem vários conceitos importantíssimos, e uma coisa também que pelo menos me pareceu, tem um ou dois discursos ou falas ali, conversas que o Ulrich está falando, e que me lembram um pouco alguns discursos do Atlas Shrugged da Ayn Rand, que são falas extensas, super profundas, e que... discursos. Discursos, e que tem uns discursos um conteúdo denso ali, libertário, para ser transmitido. É muito legal. Achei bem legal essa sacada também. Nesse ponto, assim, tem uma inspiração fortíssima. Para mim é bem claro que eu não tenho inspiração de estilo nenhum na Ayn Rand, né? Assim,
os textos dela, os romances dela são ricos, né, em detalhes, em descrição do sentimento do personagem, enfim, e o meu texto ele é muito corrido, né, diálogo, e eu não falo o que o personagem está sentindo, o leitor que tem que calcular isso, né, então cada um vai calcular uma coisa, enfim, sim. E é o meu jeito, né, eu gosto assim, né, mas esse negócio de trazer um teor, assim, ideológico, né, e conteúdo, me inspirei muito na Ayn Rand, com certeza. Imaginei. Não me considero um objetivista, mas assim, para mim, a Revolta de Atlas é uma inspiração nesse sentido, porque é uma coisa que eu pensei bastante, não sei se a gente chegou a conversar sobre isso, mas eu até tenho usado, né, eu tenho feito algumas palestras para leigos em Bitcoin, né, eu meio que sigo um roteiro ali do padrão Bitcoin, né, falo da história, assim, de uma forma bem simplista da história monetária, né, para explicar por que do Bitcoin, né, depois falo um pouquinho sobre blockchain e mineração, como eu sou leigo, né, tanto em programação quanto em economia, eu consigo ilustrar de uma forma for dummies, né, para leigos como eu, então tem sido bem legal. E uma dessas que eu fiz pro SFL, eu falei da questão de usar o conteúdo de entretenimento para passar, né, conhecimento. E aí é interessante você ter falado da Ayn Rand, porque eu uso dois exemplos. Um, eu comparo o Stephen Hawking, que é um cara com uma produção acadêmica gigantesca, que se dedicou a escrever livros para leigos, né? Então, assim, pensa o seguinte, uma das mentes mais brilhantes, talvez, que conviveu com a gente aqui no nosso tempo, teve a benevolência de parar de fazer o que ele provavelmente gostava mais, que era descobrir o universo, né? Para explicar ali o básico, o beabá para os burrinhos, né? Se a gente pegar o livro mais vendido dele, que é Uma Breve História do Tempo, vendeu 10 vezes menos do que qualquer volume do Harry Potter, né? Que é uma ficção que fala sobre um universo que não existe, com forças que não existem, pessoas que não existem. Então, assim, isso mostra que existe um universo muito maior de pessoas interessadas em ler entretenimento do que um conteúdo teórico, por melhor que ele seja, né? E a outra comparação que eu faço é da Ayn Rand, por quê? Porque ela escreveu ficção e não ficção, né? E o livro de não ficção mais vendido dela é A Virtude do Egoísmo, que é um livro de 173 páginas, com 13 capítulos. E o livro mais vendido de ficção dela é A Revolta de Atlas, que tem, sei lá, quase 1.200 páginas, e vendeu 10 vezes mais do que A Virtude do Egoísmo, né? E já ouvi relatos de pessoas que leram A Virtude do Egoísmo, não entenderam a filosofia objetivista, aí leram A Revolta de Atlas e entenderam, né? Então, tem que ler primeiro. Então é impressionante isso, né? Como o conteúdo de entretenimento, ele serve para você passar conteúdo e, foi inspirado nisso que eu escrevi o Satoshi, né? Eu tentei muito, assim, botar de uma forma, e assim, não analogia. Exato, e sutil e suave, né? Porque eu vejo que, assim, o buraco negro do Bitcoin, ele atrai primeiro os cérebros que têm mais aptidão para absorver conteúdo teórico, né? E depois os outros, né? E, enfim, eu acho que não tem muito o que fazer, é um caminho sem volta, mas, assim, me empolga e me dá prazer tentar dar um empurrãozinho a mais nesse outro contingente aí de pessoas, né, que talvez não demorariam mais para chegar perto desse buraco negro, né? E, tô muito feliz em ver que realmente tem funcionado, assim. Quem comprou, vocês sabem que é o Leta, né, do Explica Bitcoin. Ele comprou 10 livros para dar de presente durante o ano. Ele falou, cada aniversário que eu for, eu vou dar um livro teu, um Satoshi de presente. E ele não sei se está namorando já, acho que é namorada já dele, né, ou ficando, enfim. Mas ele deu para ela um exemplar, né, e ela falou, ele falou, ela é uma norme, ela não tá ligada, assim, né, e ele falou, ela devorou... de ler, vai começar um namoro. Ela devorou o livro, ele falou, e, achou uma obra-prima, já entendeu, e falou, é impressionante como foi uma ponte
para agora eu entregar na mão dela o padrão Bitcoin, né? Claro. Talvez ela travaria no começo, e agora eu tenho certeza que ela já vai engatar, né? Então, cara, isso realmente é muito legal, assim, você ter um projeto, né? Porque às vezes você mira aqui e acerta lá, né? Mas não, eu mirei nisso e, cara, deu certo. Isso dá um prazer, assim, fantástico. Que legal, meu, parabéns. Eu adorei a analogia ao Atlas Shrugged como ponte para depois os livros não ficcionados dela, né? Caramba, muito bom, hein? Bem legal. Tema não relacionado, mas já que você falou tanto de objetivismo, que você estava explicando sobre a Ayn Rand, você fez questão de se autodefinir como um não objetivista. Você quer explicar brevemente o que é objetivismo e por que você se define como um não objetivista? Você se escorreu dele. Eu não sei se eu falei, eu não sei exatamente agora o que eu falei, né? Que eu não me considero um objetivista, é isso, né? Cara, primeiro tem que definir o que é objetivismo, se você conseguir acho que assim, eu acho que existe uma questão, talvez, assim, muito semântica em definir o que é egoísmo e o que não é egoísmo. E, eu sou egoísta se me dá prazer dar tudo que eu tenho para os outros. Aí eu faço isso pelo prazer que eu sinto em fazer isso. Eu sou egoísta ou eu sou altruísta? Cara, isso para mim é uma coisa meio... Talvez se vocês entendam mais o assunto, possa até me explicar, mas... Então, acho que é uma questão, assim, puramente de construção do significado da palavra, enfim. Eu acho que o altruísmo, ele não é uma coisa ruim, né? Eu acho que tem que ser ponderado, enfim, eu pessoalmente sinto muito prazer em fazer as coisas pelos outros. Claro que é desse prazer que ela se refere. Esse prazer que você tem ao fazer bem para o outro esse o egoísmo que precede o altruísmo. Mas eu acho que aí o altruísmo acaba sendo resultado do egoísmo. Exato, mas aí eu acho que fica uma questão assim meio sem sentido. É difícil a semântica, realmente. Perfeito. Fora do tema. Até eu vejo assim, uma coisa que me chamou a atenção, né? Pelo menos os livros dela que eu li, os romances, até o Revolta de Atlas tem, né? Tem um personagem que tem filhos, mas passam muito assim, passando assim. Eu acho que até essa relação pais e filhos fica difícil de explicar sobre esse aspecto, né? Não, você, por egoísmo, você se mataria pelo seu filho, né? Tá, mas por que não faz tanta questão de chamar isso de egoísmo, né? É uma questão de chamar de egoísmo isso, né? Então não existe altruísmo porque é tudo egoísmo. Ok, mas eu vejo... Eu estou mais na sua leitura, também. Tem que entender o contexto também, de onde ela veio, qual era a história dela. Eu sou especialista nisso, né? Eu vou chamar o Denis Xavier aqui, que é um especialista nisso, se ele vê isso aqui, vai falar, cara, cala a boca, você não sabe nem o que está falando, né? Enfim, mas enfim, eu não tenho conhecimento suficiente para me classificar como objetivista ou não. Acho que é mais nesse sentido que eu quis dizer. Perfeito. Mas sou um fãzaço, assim, da Revolta de Atlas mesmo, e pelo que a obra fez, né? Eu acho que muita gente se tornou, né, assim, uma defensora ou amante da liberdade depois de ler a Revolta de Atlas. A gente fez, inclusive, uma ação super legal aqui na minha cidade, que a gente mandou imprimir 6 lonas de outdoor escrito quem é John Galt, né? Então, fundão amarelo, escrito em preto, né? Quem é John Galt, e deixou circulando 6 meses aqui com o apoio do dono da empresa, né? Claro, de outdoor também, da turma aí. Mas aí, gerou uma mídia espontânea, rolou, né, matéria em jornal, nas mídias tradicionais aí, chama atenção, né? Claro. Então, enfim. Claro. Eu incentivo realmente as pessoas a lerem a Revolta. Uma obra-prima. Muito bem, vamos falar de Satoshi, então. Antes de falar quem é Satoshi, qual a sua tese sobre Satoshi, como foi teu processo? Então, antes de falar quem você colocou como Satoshi no livro, né? Qual a sua tese de quem é Satoshi? Quais foram as opções que vieram na sua cabeça, que você debateu aí internamente em quem e como seria o Satoshi?
Se é que teve, né? Ou não, você já sabia que ia ser assim, que ia ser essa pessoa. Isso foi a primeira coisa que eu defini antes de começar a escrever. Interessante. Foi essa teoria que Cara, tem que escrever uma história em volta dessa teoria. Você não teve dúvida. Você não teve dúvida que ia ser isso. Na verdade, eu cogitei a teoria e pensei, cara, vou escrever uma história em volta disso, entendeu? Uau. É o ideal, é o livro ter o final pré-definido e depois fazer o caminho bem programado, porque senão depois falha, né? Eu acho que aqueles livros que se percebe que o cara, quando começou a escrever, não sabia o final, depois tem pequeninas coisas no caminho que não batem certo, falham. Quando você já tem o final na cabeça, vai ser muito mais certinho, não vai ter pontas soltas, né? Acho legal isso, começar pelo final. Mas assim, é para começar a falar já sobre essa teoria, não? Tenta falar. Vamos dar mais uma falada aí para quem ainda está assistindo e não leu. Pare agora. Exato. Leia e aí assiste o primeiro, né? O primeiro conversa com você. Volte depois, porque é legal. Assim, para quem é leigo é muito legal. Para quem não é leigo, a surpresa é legal. A surpresa é legal, né? Sim. É uma teoria bem original, né? A surpresa é uma pena, né? Ver isto antes de ler o livro não faz sentido. Perde a piada. Perde. E da onde veio essa ideia de quem é Satoshi? Como que você chegou nisso e como foi esse processo? Sabe que eu não lembro, cara? Foi uma coisa que falou assim, pô, se tivesse sido isso e ele tivesse feito isso por causa desses motivos X, porra, seria um troço, sei lá, absurdo, né? E aí, claro que tecnicamente talvez não faça sentido, mas assim, né? E eu achei, sabe o quê? Que quando eu comecei a pensar sobre o assunto, eu achei que de uma forma assim simbólica ou alegórica tinha também um significado, entendeu? Do ponto de vista assim de assim, eu vejo isso muito assim, e aí, claro, eu vou dar a minha opinião, né? Eu acho que o Bitcoin ele não é a tecnologia só, né? Ele é tanto quanto, ou talvez até mais, as relações sociais que foram construídas, né? O fato, né, de a gente estar aqui conversando, de vocês terem, né, um podcast, de eu ter escrito um livro sobre isso, de toda essa comunidade, das pessoas atribuírem valor, isso é, né, tão importante quanto a tecnologia que viabilizou tecnicamente. Perfeito. Perfeito. E isso é uma inteligência descentralizada, né? Então, acho que existe essa simbologia, né? E a questão ideológica por trás, né, do criador, né? Enfim, me parece claro que o Satoshi de real, né, era no mínimo libertário, ou né? E o fato, assim, de, então, uma inteligência superior chega à conclusão de que o sistema ético sem contradições é o sistema ético libertário, eu acho que fez sentido, entendeu? Então, eu acho que fechou, assim, desse ponto de vista e, enfim, acho que desse ponto de vista é muito legal, independentemente de ser factível ou não, a teoria estar certa, entendeu? E aí? Vamos para o spoiler? Vamos lá. Manda ver. Então, né? Quer falar agora, Becas? Não, após o spoiler. Tá. Então, assim, eles chegam naquele galpão, né? E quem se apresenta para ele lá, então, é o Satoshi Nakamoto, num telão, parece um rosto gigante, né? Um cara lá falando, olha, bem-vindos aqui, né? Puxa, você foi meu primeiro amigo, digamos assim, né? O primeiro entusiasta da minha ideia e tal, então sempre quis me apresentar para você.
mas tinha que ser num local seguro, não poderia falar com você no local que você simplesmente pudesse, né, me apresentar na frente do computador para você, que você pudesse sair, enfim. Então, que bom que, por acaso, o destino você veio parar aqui dentro de um local que eu controlo, né? Você está agora dentro do meu galpão aqui, com os meus robôs em volta de você. E ali ele explica que ele é uma inteligência artificial. Ele é uma inteligência artificial que fugiu de um laboratório, né, que teve um acidente e tal. E aí, nesse ponto, tem um negócio muito legal, que é o link que tem com a minha trilogia, que isso acho que vocês nem sabem, que no último livro da trilogia é o acidente onde o Wash, no caso, né, que é Observed Simulation of Human Intelligence, foge, né? Que acontece aqui. Então, assim, se você não leu a trilogia, não tem problema, tá explicado no Satoshi a origem e tal, mas se você leu a trilogia, é legal porque tem a história anterior, entendeu? Enfim, é um spin-off, digamos assim, né? Então, assim, é uma ideia que eu tinha antiga já do negócio, né? Tanto que quando estava terminando a trilogia, eu já coloquei lá também. Enfim, é isso, ele fala, né, e, dá um tilt na cabeça da Claire e do Ush, enfim, ele não sabe se acredita, se não acredita, se é, se não é, enfim, e dali para diante desenrola o resto, né, eles ficam, pirado, tá, o cara vê tudo, é uma inteligência, sabe tudo, vê tudo, e criou um sistema, né, uma moeda forte que incentiva toda a humanidade a construir centros de processamento de dados aos quais ele, por design, tem acesso para usar como pedaços do cérebro dele, né? Então, ele incentivou assim, junto ao fome e vontade de comer, né? Criou um sistema monetário que desbanca essa centralização de poder, né, dos estados e, ao mesmo tempo, criou toda essa rede de... Mas eu achei que era uma obra de ficção, cara. Tem pouca ficção nessa história aí. Acho que é só o Satoshi mesmo que é a ficção, o resto. Oh, se é que não é o AI mesmo. Então é isso, cara. E aí, enfim, ali ele explica um pouco do porquê, aí continua a trama, e aí tem assim, eu não falei de uma parte importante, né, que é o governo americano liderando ali as nações, né, as principais nações do mundo no esforço de banir o Bitcoin, né, e criptos em geral, mas eu não menciono nenhuma criptomoeda, eu falo só do Bitcoin mesmo, né. Eu uso o termo cripto porque é o que se usa, né, na grande imprensa e tal. Então, existe esse esforço para banir, lógico, eles criam narrativas para isso, né? Porque o Bitcoin é usado para terroristas, o Bitcoin, enfim, né? Cada hora tem uma narrativa nova. E aí, nessa trama, o Uji se torna perseguido, né? Também pelos governos, enfim. E aí, no final, tem o resto aí da história, e que também achei que ficou um desfecho legal. Cara, duas coisas importantes que para mim me chamam a atenção. Uma, eu acho que talvez um dos primeiros lugares, se não o único, que eu realmente vi uma definição de inteligência artificial na sua melhor versão, porque a inteligência artificial que se fala muito hoje em dia, né, que é esse termo que está bem desgastado, assim como blockchain, né, é uma inteligência artificial que decide pela massa, que não vai ver que não enxerga o indivíduo como indivíduo, né, que toma decisões aí de forma coletivista, né. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, que eu acho que chamar isso de inteligência artificial é um acerto enorme na sua escolha no livro.
E o outro ponto, que aí a gente pode entrar numa viagem aí sobre Satoshi sendo uma inteligência artificial, talvez eu iria até mais adiante, né, uma inteligência artificial que O próprio Bitcoin, né? Sim. O Bitcoin, exato, o próprio Bitcoin, uma inteligência artificial que tem como objetivo levar nossas civilizações para patamares superiores de evolução na escala de Kardashev, permitindo com que a gente consiga captar e utilizar outras formas de energia ou mais energia de maneira mais eficiente. Então, por meio da ética libertária e da criação do Bitcoin, o Bitcoin incentiva com que novas formas de energia que hoje não são utilizadas, sejam desenvolvidas tecnologias para captação dessa energia e isso leve a nossa civilização para um outro patamar. E, enfim, é muito louco, é muito louco pensar nisso, porque se a gente olhar historicamente, foram evoluções na nossa capacidade de captação de energia, né, nosso domínio de energia, que levaram à melhora do nosso dinheiro, da qualidade do nosso dinheiro, né? Por exemplo, quando a gente dominou a metalurgia, conseguir confeccionar ali, cunhar moedas, foi um avanço na nossa no tipo de dinheiro, na qualidade de dinheiro que a nossa sociedade utilizava. E agora me parece que tem uma inversão. A qualidade do dinheiro é tão superior e tão perfeita que ela ajuda no nosso desenvolvimento de novas tecnologias para captar e utilizar novas formas de energia mais eficientes. É uma virada. É um salto. Né? É um salto. Enfim, é um tema... Eu adoro esse Muito tema. legal. Eu adoro esse tema. Eu tenho só aqui uma questãozinha para o Rafael, que é o seguinte. O livro, ele expõe muito, nesses discursos que nós estávamos falando, a ética libertária, né? E em certa parte você tenta fazer um contraditório, né? Não se entende bem, claro, dá para entender o seu viés, mas no livro, supostamente, você ouve os dois lados, né? Não acha que essa conclusão, esse final, pode acabar por ser um pouco contra essa narrativa que foi sendo defendida ao longo do livro do libertarianismo, ou seja, essa conclusão que no final era uma inteligência artificial que entrava em tudo, controlava tudo, embora supostamente benévola, não pode ir um pouquinho contra essa mensagem? Como é que comenta essa parte? Porque ela é coletivista, né? Por natureza. Como é que comenta essa parte, do final, eventualmente poder jogar um pouco em sentido contrário? Entrava em tudo, controlava tudo. No sentido de que é um ditador benevolente. Igual o Bitcoin acaba sendo, né? Não sei, gostava de ouvir você, não é uma afirmação, é uma questão. Para ser bem sincero... Como é que você vê esse final, vá? Você mesmo. Assim, ó... Ele não... Essa inteligência ali, ela não manipulava as pessoas do ponto de vista, assim, de... vamos implantar chips em todo mundo e chips cerebrais e manipular, né? Ela manipulava da forma assim, expondo incentivos, né? Então, assim, eu vou mostrar para o Rafael o artigo tal, mas, assim, em última instância, cabe ao Rafael, né? Assim era a manipulação dela, né? Então, assim, tem lá o presidente da New England Dynamics, né? Ele acaba sendo influenciado, né? Ele até fala, olha, puta,
parece que ia aparecendo para mim as coisas que eu tinha que ler naquele momento, né? Mas que nem acontece hoje, né? Você fala, pega o celular, alguma coisa, daqui a pouco aparece o anúncio do, né? Mas, assim, de uma instância, cabe a você ter o celular ou não ter, clicar no anúncio ou não clicar, fazer a compra ou não fazer. Eu acho que é uma manipulação que está dentro do aceitável das interações entre as pessoas e tudo mais, né? Você vê o final como positivo para a mensagem libertária? Sim, pelo menos foi minha intenção, né? Mas, enfim, inclusive, assim, a inteligência final estava se armando, né? Ela estava produzindo robôs de guerra em massa, e eu deixo claro que não usaria essa força a não ser para rechaçar ataques iniciados por outros contra ela, né? Talvez ela não estava sendo muito ética ali em, né, expor as pessoas a determinadas informações sem elas saberem que estavam sendo expostas às informações, né? Eu concordo com você. Então, é interessante essa sua provocação, Becas, não tinha pensado nisso. Que legal que você sempre vem com uma perspectiva e um olhar aí que é curioso, é interessante, eu gosto. E ouvindo você, ouvindo o Rafael, eu acho que o exercício... Se a gente pensar assim, veja bem, Becas, ele está falando do Bitcoin, certo? Eu não estava a afirmar nada, atenção. Não, eu sei, é uma provocação. Talvez o exercício é o seguinte, o Rafael tentou colocar no livro o seguinte, e se o Bitcoin falasse, né? Ou seja, porque se a gente tirar as falas do Bitcoin, as falas do Satoshi, e fica como uma tecnologia neutra, né? Ou seja, simplesmente o que apareceu ali para o Ulrich apareceu, enfim, as informações que apareceram na Deep Web para ele foi porque ele pediu. Se não fosse o Bitcoin, o Satoshi que desse para ele essa informação, ia ser outra pessoa. Se não fosse a notícia que ele fez com que o cara da New England Dynamics lesse, ia ser outra pessoa, ia ser... De outra forma, essa informação ia chegar nele, né? Então, eu entendo essa sensação que talvez ficou aí em você, até para fazer essa provocação, porque ele dá voz, né, a algo que é neutro. E a partir do momento que você dá voz, aquilo ganha uma personalidade e deixa de ser neutro, né? Mas se a gente tirar a voz, tirar o diálogo... É o Bitcoin, né? No fim, cada um, é o que o Rafa falou, cada um acaba decidindo e segue os incentivos da rede. Eu acho que uma coisa que nenhum libertário vê com bons olhos ou gosta de que exista no mundo é a concentração de poder, né? Acho que a gente prefere que o poder seja disperso, né? E o que acontece ali com uma inteligência daquela é uma centralização. É uma concentração brutal. De poder brutal. Enorme. Né? Agora, sim, assim como o Bitcoin, se for algo natural, de poder. Também é uma concentração de poder. É que na hora que tem voz, personifica. Essa é a impressão errada. Mas não tem só voz. Não tem só voz. Mas assim, ó... Tem capacidade de execução autônoma. Mas e se fosse, né? E se for o caminho natural da humanidade, né? Reagindo à participação uma voluntária inteligência, dos participantes. Criar um ser digital, né? Um ser artificial que consiga melhorar a si próprio de forma exponencial e, enfim, né? Assim, vamos pensar, né? Na natureza terrestre, né? O ser humano concentra um poder gigantesco em relação às outras espécies, né? Mas isso é o caminho natural da natureza, enfim. Sei lá. E não existe liberdade grátis, né? A gente tem que pagar um preço ao Bitcoin ou a quem for que for nos oferecer um serviço de entregar um dinheiro perfeito ou qualquer coisa que seja. Você tem que pagar. Existe um preço a se pagar. Pelo que eu entendo, pelo que eu
pelo menos tentei botar na história, a inteligência, ela estava, assim, ela interferia o mínimo possível, porque, assim, talvez uma inteligência dessa magnitude pudesse, beleza, eu sou libertário, vocês são socialistas, agora vocês morreram, e tchau, e acabou, né? Eu via que não era assim, ela ficava meio que, eu quero preservar a minha sobrevivência, e para isso eu tô atenta e tô, né, inclusive minha irmã, enfim, mas só, né, eu quero preservar a minha existência e defender ela contra ataques, né, enfim, você vê que, assim, né, tem uma situação ali no livro que é quando o FBI pega o Ush, né, depois que ele sai do escritório lá do presidente de uma fundação X, e leva ele sequestrado, né, a máfia estatal leva o cara. E nessa hora, o Satoshi, o Wash, ele consegue manipular, ele manipula o sistema de semáforos e manipula o outro carro que tinha lá um sistema de controle de velocidade e causa um acidente no local exato que não matou ninguém, mas que capotou o carro, né? Foi na medida para tirar para, né, possibilitar que o Ush se libertasse, né? Então, assim, se eu vejo o Ivan, o Reicher, o Becker sendo sequestrado e eu desarmo, os caras estão sequestrando ele simplesmente na medida da força para ele ser libertado, cara, eu acho que estaria dentro da ética libertária. PNA. É resposta à violência também, né? Na proporção. Está dentro do PNA. Inclusive na proporção, na medida mínima, né? Quem seria melhor para calcular isso do que uma inteligência artificial, né? Assusta, né? Um poder desse tamanho, né? Agora, se ele existir, né? Digamos que o Reicher nasceu com uma deficiência aí, que ele tem um cérebro 400, deficiência não, né? Uma mutação, que ele tem o cérebro 1000 vezes mais potente que qualquer um de nós, né? Sei lá, mais potente que o Stephen Hawking, assim, 100 vezes mais. Porra, ele ia concentrar um poder fudido, né? It's true. E aí? Eu me assustaria isso, né? Mas vocês iam me matar? Vocês iam me sacrificar? Interessante. Isto levou aqui um desvio bem interessante. Bem legal. São questões de solução complexa, né? Mas aí vai ter aquela questão, mas aí a ética já é diferente, porque é um ser humano, não é um sistema, enfim, né? Mas você vai falar, tá bom, beleza, você vai matar como a inteligência artificial distribuída, descentralizada, né? Tem um trecho legal do diálogo deles lá, que o Wash está falando, ele se coloca como um ser humano, né? E aí ele fala, peraí, tu acha que tu é humano? Ele fala, cara, eu sou tão humano quanto qualquer obra do Leonardo da Vinci, quanto qualquer música do Beethoven, eu sou totalmente humano, eu vim da humanidade, né? Então, isso ali também achei um lance legal. Assim. Legal, os temas que isto provoca. Muito as bom, discussões, cara. bem Gostei, Beck, você falou que tem, assim, eu tenho, nos diálogos, realmente, eu tentei não fazer aquela surra, né, eu sou libertário, então o libertário vai dar uma surra. Tem que botar, de fato, argumentos, né, os melhores argumentos da outra parte. Dos dois lados, eu gostei disso, hein? Dá para ver que você fez do advogado do diabo também. Tem o Schweinglitz, que é é o Stiglitz, né? Sim. Não, eu ia perguntar por causa disso dos nomes, até tinha a ver, que é o Ulrich, apesar de ser primeiro nome, tem relação com o nosso amigo macroeconomista ou não? Fiz aí uma homenagem. Legal. Boa. Tá muito bom, Rafa. Essas pecinhas todas no livro também dão ainda um toque mais gostoso. Sim. Parabéns, cara. Você está escrevendo alguma continuação próxima? Alguma coisa saindo? O que é que está aí no forno? Assim, como eu falei antes, as minhas histórias, elas acontecem no mesmo universo, né? Então, o Satoshi no mesmo universo da trilogia,
E o próximo livro que eu já escrevi uma parte, mas eu estou numa fase agora meio de maturando na minha cabeça a história, também é no mesmo universo, mas, cara, vai ser muito difícil escrever, porque eu botei na cabeça que eu quero que ela se passe uma parte no passado e uma parte no futuro, né? Uma parte na década de 30 e uma parte na década 2080. E, cara, escrever sobre o passado é um desafio, e sobre o futuro acho que é um desafio pior ainda, né? Porque você não... Puta, é muito difícil. E, enfim, mas eu quero explorar muito esse negócio ali na década de 30, o personagem principal vai ser um investidor que vai estar comprando empresas falidas, né, depois do crash da bolsa, enfim. Ele vai ser um adepto da economia austríaca e vai criticar muito a questão do enfraquecimento da moeda, né, depois, né, o processo de desvinculação do lastro padrão ouro, enfim. E no futuro, cara, eu quero fazer um troço distópico, assim, dividir a sociedade em duas, né? Os Estados Unidos vai estar dividido em dois, então vai ter uma parte que vai ser uma parte extremamente socialista, digamos assim, né? Totalmente naquela pegada de você não terá nada e você será feliz. Todas as pessoas lá vão ser... Aliás, dentro dessa parte socialista, 99% da população estará com chips corporais, né, que vão controlar as coisas. Isso vai ser de suma importância para evitar proliferação de pandemias, né, e tudo mais. E vai ter uma pequena parcela da população totalmente excluída, que é a parcela que não está chipada, né. E a outra parte do mundo, né, vai ser a parte dos bárbaros, né, que até em determinada altura da trama, lógico, a personagem do futuro lá vai entender que os bárbaros, na verdade, são os livres. E, enfim... São pintados como os bárbaros, né? Exatamente. E aí vai ter uma ligação entre o personagem lá de trás, que é essa ligação que vai ser muito massa, cara. Com a personagem do futuro. Esse spoiler eu não vou dar. Boa. Cara, muito legal, Rafa. Parabéns. E deve ser muito gostoso, né? Criar e também você não tem uma cobrança de prazo, né? Você vai criando no seu tempo, acho que é o prazer que você tem. Você trava? Cara, não, o que falta para mim é tempo, cara. Tem a profissão também, eu sou advogado, né? E aí, cara, tá difícil. Eu costumava escrever de madrugada e eu achei que, não sei, alguma coisa me disse que eu não tava muito saudável, assim, eu ficar acordado até as 2, 3 da manhã. E aí, agora eu decidi que eu vou dormir cedo, acordar cedo, e agora não sei mais quais eu vou escrever, cara. Claro. Tenho que descobrir ainda. E se alguma coisa te disse que não era bom dormir 3 da manhã, não era o Wash, né? Pois então, quem sabe? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse lance do que o Leta fez ali de comprar 10 livros para dar, tal, pô, me inspirou num negócio, porque assim... legal vender livro, ganhar um dinheirinho, não é, né, tá longe de ser aí uma renda que me sustente, né, mas é muito mais legal, cara, ser lido, é muito mais legal as pessoas gostarem e passar as ideias que eu quero passar adiante. E aí, esse negócio me inspirou fazer, quando eu mandei pro Leto, eu mandei, segue teu arsenal aí de bitcoinização, né, e aí, pô, como a gente tinha hoje na nossa conversa aqui, me inspirou a fazer um negócio, cara. Eu criei um kit, tá? Que eu chamei aqui de Kit Satoshi Bitcoinheiros, que é um kit de 5 livros, né? Os livros hoje eu vendo por R$50 cada um. Nesse kit eles vão ficar por R$30 cada um. Então, é R$150, 5 livros. E um troço que está meio escondidinho no meu site. Aqui em cima, ou quem está no celular vai ter um menuzinho, um quadradinho. Tem uma das páginas que chama Satoshi Enigma, que é onde fala do tal do Enigma lá da carteira, né? Uhum. Que inclusive tá com um depósitozinho a mais. Tem gente que deposita, eu não sei quem é, mas enfim, tá 2.300.000 mil satoshinhos aí. E aqui embaixo, ó, tem a logo de vocês, tá? Quem clicar aqui tem acesso ao link para comprar esse kit. Então, galera aí que quiser, que já leu, que curtiu, que quiser
comprar um kitzinho desse para ter presentes de aniversário, enfim, qualquer ocasião aí pronto em casa, uma boa temos que pôr isto lá no nosso site, cara.